A gente já falou sobre o nosso painel de design aqui dentro do Figma. Agora é a hora da gente falar do nosso outro painel ali na esquerda, o painel de camadas, que na verdade ele faz mais do que só mostrar as camadas. Mas para esse curso e para o conteúdo que a gente está vendo, vamos falar um pouquinho só sobre as layers, as camadas como o Figma chama. Então olha só, essa camada aqui, na verdade, esse painel, ele pode ser redimensionado para facilitar um pouco do teu acesso. E eu já até te mostrei algumas coisinhas relacionadas a camadas. Lembra que a gente falou da seção, dos frames, dos slices? Cortando o slice desse papo, olha só. Vou colocar esse nosso frame dentro de uma seção. E tu nota que aqui nas minhas layers, nas minhas camadas, ele criou uma seção. E dentro dessa seção tem um frame. Ele vai fazendo como se fosse uma arvorezinha, ele vai agrupando esses elementos, colocando um dentro de outro. É assim que as camadas funcionam. É bem semelhante, caso você já tenha utilizado Photoshop, Illustrator, ferramentas de design, é bem semelhante com essa atuação das camadas. E se eu abrir aqui o meu frame, clicar na setinha, ele vai me aparecer todos os elementos, cada um dos pequenos itens que a gente colocou dentro do frame. E todos eles também são camadas. É uma camada retangular, é uma camada de texto, uma camada de imagem e assim por diante. Mas o que eu quero te mostrar além disso é que tu não precisa necessariamente só trabalhar com seções e com frames. Tem um item a mais que tu ainda pode colocar que ele fica dentro dos frames e dentro desse outro elemento que eu vou te mostrar agora, ficam exatamente cada uma dessas camadinhas, que é o grupo. Olha só que interessante. Tu viu que quando a gente estava fazendo esse nosso menu da lateral esquerda, sempre que eu quisesse duplicar alguma coisa, sempre que eu estava duplicando alguma coisa, eu estava selecionando o texto hoje, depois esse númerozinho aqui do lado, depois o fundinho, e aí duplicando aqui no meu Figma, né, com Ctrl+C, Ctrl+V, ou com aquele atalho que eu te ensinei de selecionar tudo e segurar o Alt do teclado e arrastar para o lado. Mas, pô, se eu ter que selecionar sempre esses três elementos, ou quando for algo mais do que isso, se eu sempre tiver que selecionar cada um, nossa, vai ser muito trabalho. Então tem uma forma muito melhor para a gente executar isso, que é utilizando grupos. Olha só, selecionei o meu texto hoje. Vou selecionar o meu texto de número 1 e agora vou selecionar aqui o meu fundinho azul. Agora com o teclado eu vou utilizar o comando Ctrl+G. E bom, olha só, ele criou um grupo. Tu pode notar aqui nas minhas camadas que ele criou uma nova interfacezinha chamada Group, até o ícone mudou, esse aqui é o ícone específico para os grupos, e ele tem uma setinha. Se eu abro o meu grupo, dentro dele está cada um dos itens que eu selecionei. E claro, eu posso renomear aqui à vontade, posso chamar, por exemplo, de menu ativado. Se eu quiser movimentar ele aqui dentro das minhas camadas, eu consigo. Vou colocar ali em cima, e aí tu nota que ele vai de fato fazendo essa arvorezinha, como se fosse uma árvore genealógica mesmo, onde o nosso pai é aqui, ó, é a nossa seção, que tem o filho, que é o frame, e o frame também tem um filhozinho, que é o grupo. Mas claro, dentro de um frame eu também posso ter outros frames, que é o caso, por exemplo, aqui desses dois ícones que eu já tinha baixado da própria biblioteca da Google. Esses ícones aqui não foram eu que construí, peguei ícones prontos mesmo para facilitar o nosso processo e eles vieram como frame. Nota que eles têm o ícone dentro desse frame. Eles também podem, vamos colocar lá em cima, abaixo do nosso grupo, eles também podem conviver dentro de outro frame, ou até mesmo, se eu quiser movimentar, clicar, arrastar, posso colocar eles para dentro de um outro grupo. E olha só que interessante. Se eu clico na notificação nesse momento, que ela está simplesmente dentro do frame desktop 1, eu posso movimentar só ela. E olha, o que acontece se eu colocar o meu frame de notificação dentro do meu grupo menu ativado? Antes, se eu seleciono o menu ativado, ele está selecionando só aquela área. Se eu coloco o meu ícone de notificação e agora seleciono o menu ativado, ele vai arrastar isso aqui tudo, porque eles agora fazem parte de uma única família só, de um único agrupamento. Se eu quiser desagrupar, eu posso só movimentar para fora, ou eu posso também utilizar os atalhos
Ctrl Shift G, só que daí ele vai desagrupar tudo. Então, nesse caso, é muito mais fácil só movimentar o frame de notificação para fora. E além disso, o Figma tem uma coisa mais legal ainda com essa relação da nossa parte das camadas. Se eu quiser fazer uma busca, é muito prático. Eu tenho essa lupinha aqui no topo, que eu posso também utilizar o comando, deixa aparecer ali, ó, Ctrl F, que é o mesmo comando que a gente usa nos navegadores para poder fazer busca. Clicando na nossa lupa, eu posso buscar por literalmente qualquer coisa. Ele tem até um filtro aqui para mim, que ele me mostra o que eu posso buscar, se eu estou só procurando ou se eu quero substituir algum elemento. Ele me dá algumas instâncias aqui, como pesquisar por tudo, pesquisar só por texto, pesquisar só por frame ou grupo e assim por diante. Então, olha só, se eu selecionar só texto e eu pesquisar, por exemplo, pela letra H, em tese, deixa eu ver, ele vai mostrar só os textos que tem hoje. Deixa eu ver, acho que não tem nenhum texto a mais com H aqui. Vamos botar a letra H. Hoje, trabalho. Obviamente, tá ali, trabalho ali embaixo. Notou? Uma letra com um filtro de texto, ele já identificou tudo que eu precisava. Eu poderia até mesmo selecionar esses três, supondo que eu queira apagar. Pô, seleciono os três, clico em Delete, apagou tudo. Muito mais prático, evita que eu precise manualmente clicar em cada um deles, ir caçando e deletar, né? Supondo que a gente queira excluir, evita que a gente tenha esse trabalho manual. Usa a ferramenta ao teu favor. Se ela tem esses métodos para facilitar o teu processo, pô, usufrui deles. Então é super simples de trabalhar com as camadas, super simples de fazer buscas. E antes de fechar esse vídeo, eu quero te dar uma dica assim valiosa, dica de ouro, um hack. Por quê? Aqui no Figma, você sabe, a gente está usando a versão free, a versão gratuita. Se tu também está na versão free, tu sabe que, olha só, ele tem um limitador de páginas, que são 3 páginas. Se eu criar mais 2 aqui, acabou. Tento adicionar mais, ele vai me pedir para fazer um upgrade, pelo menos para o plano Professional. Mas aí tem uma jogada. Se a gente mover esse nosso arquivo do nosso projeto para os rascunhos, ele perde esse pré-requisito. Olha só que engraçado. Vamos clicar aqui na setinha, né, para poder mover ele para os nossos rascunhos. Vamos procurar aqui por drafts. Vamos ver se a gente encontra aqui. Move file, all. Cadê storage? Ele não está aparecendo nos nossos rascunhos. Por que ele não está aparecendo nos nossos rascunhos ali? Vamos tentar por aqui mesmo, então. Consigo movimentar? Vamos nas nossas interfaces. Cadê? Eu acho que aqui, ó, formação Figma. Espera carregar, Team Project, boa. Move para os rascunhos, beleza. Movi aqui pela própria página do Figma de fato. Nota que agora ele está aqui nos nossos rascunhos. Acho que aqui pelo Move ele não deve aparecer somente os nossos times de fato. E como ele está nos rascunhos, ele não está mais vinculado a um time, então ele não tem mais esse negócio de limitações, de que precisa ter 3 páginas, senão tem que fazer upgrade. Está no rascunho. Posso criar agora quantas páginas eu quiser, e agora sim eu posso mover de volta, olha que engraçado, eu posso mover de volta para o meu projeto. Ele vai voltar o aviso, dizendo que agora eu atingi o limite de páginas, não posso adicionar nenhuma, mas eu tenho um arquivo dentro de um projeto free, totalmente gratuito, com 17 páginas, e eu não precisei gastar nada. Então utilize isso daí, se no teu cenário tu precisar de mais páginas, tá aí. Segue a dica, segue esse hackzinho que é super valioso. Fechou? Te vejo então agora no próximo vídeo. Até lá, valeu!